Nesta semana, veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas ou crisóis que não devem nos surpreender. A palavra usada para ardente prova ou dura prova de aflição vem de uma outra palavra grega e significa queimadura. Em outros lugares é traduzido por fogo. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerada um processo de fundição dos crisóis da vida. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos na segunda lição e esse momento de revisão de tema é muito importante para que a gente possa alinhar a nossa fala e a nossa condução na unidade de ação. Obrigado aí porque você nos acompanha, porque você dá o seu like, compartilha, deixe seu comentário. É importante que a gente cresça junto com você nesse processo de aprendizado. A lição dessa semana, ela trata dos crisóis da vida, a lição número 2. Eu volto a lembrar que estamos estudando temas e não livros. E nesse caso, temos algumas leituras a serem feitas, e está sugerido aí na tela, as leituras da semana, mas eu quero destacar o verso para memorizar, que está em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que, também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Olha, na semana passada, eu falei exatamente do contexto do capítulo 23 de Salmo, que ele é precedido pelo capítulo 22, que fala do sofrimento de Cristo, e depois sucedido pelo capítulo 24, que fala da glória de Cristo. Então, a nossa jornada nessa semana e nesse trimestre é exatamente dentre essas duas referências, do momento que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, até o momento que estaremos em glória na sua presença. O texto chama atenção para duas coisas, eu grifei, na verdade, três coisas. Não estranhem, alegrem-se. São as duas coisas importantes que eu destaco no texto. Não estranhem e alegrem-se. Agora, na revelação da sua glória, é que nós vamos contemplar a plenitude do desejo dele na nossa vida. Por exemplo, não estranhe passar por provação. Alegrem-se. Lá na glória você vai entender melhor. Compreenderam? Na revelação da sua glória nós vamos entender todos os caminhos pelos quais Deus nos permitiu passar. E quando você passar por provação, esteja certo de que você não estará sozinho. O tema da lição dessa semana, o sofrimento é uma realidade. E devemos tirar lições dele. Tenha isso em mente. Nós também passaremos por dificuldades, por aflições e por provações. Somos mordomos da nossa espiritualidade. Eu e você precisamos cuidar bem desse aspecto da vida cristã. E, finalmente, devemos distinguir os diferentes tipos de provações. Vamos então ao esboço? Olha, essa semana você pode começar conceituando o que é o crisol. Você pode começar, inclusive, perguntando ao grupo, o que é crisol? O que é que vocês entendem por crisol? Bom, a lição já explicou, eu não vou me demorar na explicação, mas eu deixo aqui essa dica para que você provoque a compreensão dessa terminologia, desse instrumento que é usado para colocar coisas no fogo. Ele é o instrumento pelo qual nós somos provados. E você pode usar como referência para essa semana o personagem Pedro. Pedro passou por um crisol. E você pode fazer referência da sua experiência enquanto discípulo. Para a lição dessa semana, e provavelmente para as demais, como eu já falei, porque é temática, eu quero sugerir que você faça sempre a leitura do texto do dia e a partir dele faça as referências e os comentários. Domingo, por exemplo, leia o texto, 1 Pedro 4, 12, e você vai ver surpresas. Há um terceiro lado. O cristão também sofre. Às vezes a gente pensa que por ser seguidor de Cristo não vamos passar por aflições. Mas Jesus já nos avisou que nós iríamos passar por aflições. E nos convidou a ter bom ânimo, ter alegria, ter esperança. Porque se ele venceu, ele está conosco para nos dar também a vitória. O que Pedro quis dizer sobre alegrar-se no crisol? É importante você pensar sobre isso aqui em 1 Pedro 4,12. Lição de segunda-feira, 1 Pedro 5, 8 a 11.
destaque a reação do cristão e a promessa de Deus. Esse texto aqui de segunda-feira, ele nos convida a sermos sóbrios e vigilantes. Mas também é uma promessa atrelada na lição. Portanto, eu sugiro que você faça as perguntas 3 e 4. Ok? Terça-feira, Romanos 1,18. Aqui tem um ponto importante. Crisol não é coisa só do passado e nem é coisa só do futuro. Eu e você estamos sendo acrisolados no presente. Portanto, é importante que você pense sobre a lei da colheita e semeadura. Ela é uma lei contundente. Aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Então, nessa perspectiva, eu não posso colocar a culpa de todas as coisas em Deus ou mesmo em Satanás. Eu preciso entender o papel das minhas escolhas nesse processo. A gente está acostumado a pensar assim, coisa boa foi Deus, coisa ruim foi o Satanás. Tá, e você? Não tem opinião? Não tem escolha nesse processo? Quem sabe você está colhendo aquilo que você semeou? Entenderam? Então, essa lição de terça-feira é importante para a gente entender alguns aspectos importantes na nossa vida. Nem tudo que acontece, lógico, está tudo sob a permissão de Deus, como soberano. Mas nem tudo que acontece é necessariamente a vontade dele, ou seja, também a intervenção do inimigo. Os dois podem fazer propostas. Isso está muito claro no Jardim do Éden. Deus fez a sua proposta, Satanás fez a sua proposta. Mas a escolha de Adão e Eva é a minha e a sua escolha que define o processo e o resultado, ok? Entenda bem isso que é importante para a lição desse trimestre. Quarta-feira, você lê Jeremias 9, verso 7, e eu quero sugerir que você perceba que a provação, ela provoca pelo menos 3 coisas na minha e na sua vida. Provoca dor, provoca angústia e provoca frustração. Mas é nisso que consiste o crisol. Quem vai por fogo não fica sorrindo, no sentido da reação, de estar passando por uma prova. A alegria é quando você sai da provação. Mas enquanto provado, você vai sentir dor, vai sentir angústia, vai sentir frustração, porque esses são os processos do crisol na nossa vida para nos burilar, para queimar as escórias, aquilo que não é verdadeiramente puro, precioso. Ok? E quinta-feira, 2 Coríntios 12, 7, você pode considerar a história de Paulo e a pergunta número 9. Ok? Leia a pergunta número 9, coloque em discussão na sua classe. É importante que a classe compreenda esse espinho na carne, do que se tratava esse espinho na carne do apóstolo Paulo, que para ele era uma experiência de provação. Lembre-se, toda semana nós vamos apresentar no final do esboço um pensamento-chave. E para hoje, para esta semana, crisol é a maneira como Deus expõe meus defeitos e regula a temperatura ideal para queimá-los. Entenderam? Deus sabe quais são meus defeitos e sabe a que ponto a temperatura da aprovação pode estar para definitivamente eliminar esse defeito na minha vida. Eu penso que eu e você devemos acreditar em nos colocar nas mãos de Deus para que Ele produza essa mudança necessária. Veja, por exemplo, a experiência de Pedro. Pedro foi provado pelo fogo. Você pode citar o exemplo dele no final da lição, fazendo referência à sua conquista e à sua vitória. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Veja que coisa interessante. Nós estamos expostos a provações e situações porque essa é a maneira de Deus nos mostrar quem somos e como estamos. Essa, diz Ellen White, na Ciência do Bom Viver, página 471, é a oportunidade de corrigir defeitos e de se tornarem aptos, de nos tornarmos aptos para o servir. Deus permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Que Deus te abençoe na compreensão desse tema. Mas olha, estamos apenas no início da nossa jornada. Na próxima semana, vamos para a gaiola. Mas ali temos extraordinárias lições para aprender. Lembre-se, em casa você estuda, na igreja você compartilha e aqui nós vamos sempre direto ao ponto. O meu crisol começou quando eu já era um adventista do 7º dia, fui batizado no ano de 2002, mas foi exatamente no ano de 2007 que eu passei pela pior provação da minha vida.
Eu comecei a passar por um endividamento tremendo nos meus negócios. Nada prosperava, nada dava certo. E naquele momento me deixou muito triste, angustiado, pois eu não sabia mais o que fazer. Nunca deixei de ser fiel nos dízimos e também nas ofertas. E uma pessoa muito envolvida na igreja, era o ancião daquela congregação, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, foram quase 7 anos de lutas, de choro, de lágrimas diante do altar do Senhor. Mas eu sempre acreditando que Deus um dia iria me tirar daquela situação. No ano de 2014, na colportagem, além de custear meus estudos na Faculdade Adventista da Amazônia, eu consegui quitar todos os meus débitos. Portanto, eu sou o pastor Carlos Augusto. Fui provado pelo fogo e assim aprendi a confiar.